Davi caminhou pelas ruas de Jerusalém e sentiu algo que nunca havia sentido antes: solidão profunda em meio a uma multidão. Não porque estava sozinho fisicamente, mas porque não conseguia encontrar ninguém em quem confiar. À sua direita, comerciantes faziam promessas que sabiam que não cumpririam. À esquerda, vizinhos sorriam uns para os outros enquanto planejavam traições. No mercado, cada transação era envolta em engano. Pesos falsificados, medidas adulteradas, qualidades mentidas. Mas o que mais perturbava Davi não era a desonestidade ocasional que sempre existiu entre seres humanos imperfeitos. Era algo mais sistêmico, mais profundo, mais alarmante. A própria noção de verdade estava desaparecendo. As pessoas não apenas mentiam, elas haviam parado de valorizar a verdade. A falsidade não era mais vista como algo vergonhoso, mas como ferramenta necessária. Todo mundo faz isso, diziam com encolher de ombros. É assim que o mundo funciona. Naquela noite, Davi não conseguiu conter seu desespero. Caiu de joelhos e clamou: "Salva-nos, Senhor, porque faltam pessoas de piedade." Não era exagero. Davi havia procurado ativamente por pessoas íntegras, pessoas cuja palavra pudesse ser confiada, pessoas que valorizassem a verdade acima da vantagem pessoal. E elas eram terrivelmente raras. Desapareceu a fidelidade entre os filhos dos homens. Desapareceu. Como uma espécie em extinção, como água num deserto. A fidelidade, aquela qualidade de ser confiável, de manter a palavra, de dizer o que se pensa e pensar o que se diz, havia se tornado algo quase impossível de encontrar. Davi lembrou-se das conversas que havia presenciado naquele dia. Um homem jurando lealdade ao rei pela manhã e conspirando contra ele à tarde. Um mercador prometendo qualidade e entregando lixo. Um juiz aceitando suborno enquanto citava a lei. Um sacerdote pregando moralidade enquanto vivia em hipocrisia. Cada um somente diz falsidade ao seu próximo. Não ocasionalmente, somente. Como se a falsidade tivesse se tornado a língua padrão, o modo de comunicação aceito. Como se a verdade fosse a exceção e não a regra. Davi pensou no que havia escutado nas portas do palácio mais cedo. Cortesãos elogiando-o exageradamente em sua presença, apenas para criticá-lo duramente quando pensavam que ele não ouvia. Palavras doces na superfície, veneno por baixo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Coração dobrado, dividido. Uma face para você, outra para eles mesmos. Uma verdade pública, outra privada. Sem integridade, sem unidade interna entre o que dizem e o que pensam. Mas o que mais perturbava Davi era a arrogância com que a mentira era proclamada. Extirpe o Senhor todos os lábios dolosos, a língua que fala com arrogância. Não eram mentirosos envergonhados, escondendo suas faltas. Eram mestres do engano que se vangloriavam de sua habilidade. Veja como sou esperto, diziam. Veja como posso manipular com palavras. Davi recordou-se de uma conversa específica que havia ouvido. Um grupo de homens poderosos, rindo enquanto discutiam como haviam enganado pessoas simples. Somos fortes com a nossa língua, gabavam-se. Estão por nós os nossos lábios. Quem é senhor de nós? Ali estava a arrogância destilada. Eles haviam transformado a língua em arma e acreditavam que isso os tornava invencíveis. Quem é senhor de nós? A pergunta retórica de quem acredita estar acima de qualquer autoridade, acima de qualquer prestação de contas. Suas palavras eram suas ferramentas de domínio, e eles acreditavam que, enquanto pudessem falar, manipular, enganar, persuadir, ninguém poderia controlá-los. Era um mundo onde a eloquência havia substituído a integridade, onde a persuasão havia triunfado sobre a verdade, onde quem falava melhor ganhava, independente do que falava ser verdadeiro ou não. E Davi, contemplando esse panorama desolador, sentiu algo próximo ao desespero, como se estivesse sendo a última pessoa numa cidade condenada, como se fosse testemunha do colapso, não de um reino, mas da própria base da civilização humana, a confiança. Porque quando as palavras perdem significado, quando promessas não podem ser confiadas, quando cada interação é um jogo de engano,
o que resta da humanidade. Mas então, no silêncio daquela noite de oração, algo extraordinário aconteceu. No meio de um mundo inundado de palavras vazias, de promessas quebradas, de discursos manipuladores, Deus falou, e sua palavra cortou através do barulho como uma lâmina afiada através de névoa. Por causa da aflição dos humildes e do gemido dos pobres, agora me levantarei para os defender, diz o Senhor. Darei salvação a quem a deseja. Davi parou de orar e simplesmente ouviu, porque havia algo radicalmente diferente naquelas palavras. Elas não eram lisonjas, não eram manipulação, não eram promessas vazias feitas para agradar. Eram declaração de intenção real, compromisso absoluto, garantia divina. Agora me levantarei. Não talvez, não se for conveniente, não quando estiver com tempo. Agora. Ação imediata em resposta ao sofrimento real. E por quê? Não por ganho político, não por vantagem estratégica, mas por causa da aflição dos humildes e do gemido dos pobres. Os poderosos ignoravam os gemidos dos pobres. Os eloquentes silenciavam as vozes dos humildes. Mas Deus ouvia especificamente aqueles a quem ninguém mais escutava. E então, Davi compreendeu algo profundo que transformou seu desespero. As palavras do Senhor são palavras sinceras. Que contraste! Enquanto as palavras humanas eram contaminadas por engano, interesse próprio e duplicidade, as palavras de Deus eram sinceras, puras, sem mistura, sem agenda oculta. São prata acrisolada, limpa da terra, depurada 7 vezes. Davi conhecia o processo de refinar prata. O metal bruto era aquecido repetidamente, cada aquecimento removendo mais impurezas, até que restasse apenas prata pura. Uma vez não era suficiente. 2 vezes ainda deixava contaminação. Mas 7 vezes, número de perfeição, produzia prata absolutamente pura. As palavras de Deus não tinham impurezas. Não havia engano misturado com verdade. Não havia promessas infladas. Não havia exagero retórico. Apenas verdade pura, refinada pela perfeição divina. E de repente, Davi percebeu, num mundo onde palavras humanas não podiam ser confiadas, onde cada promessa vinha com asteriscos e cada juramento com dedos cruzados nas costas, havia ainda uma palavra absolutamente confiável, a palavra de Deus. Quando Deus diz, me levantarei, Ele se levantará. Quando diz defenderei, Ele defenderá. Quando diz darei salvação, Ele dará. Não há quebra de promessa. Não há mudança de planos. Não há, na verdade eu quis dizer outra coisa. E com essa revelação, Davi encontrou não apenas consolo, mas fundamento. Tu, Senhor, nos guardarás, nos preservarás para sempre desta raça. Desta raça. Davi não estava sendo superior. Estava reconhecendo que havia uma geração específica, uma cultura particular, que havia se afundado tão profundamente no engano que havia se tornado tóxica. E no meio dela, aqueles que ainda valorizavam a verdade precisavam de proteção divina. Não apenas proteção física, mas proteção da contaminação. Para que não fossem arrastados pela correnteza, para que não começassem a aceitar a mentira como normal, para que não perdessem sua própria integridade ao tentar sobreviver num mundo de duplicidade. Mas então, olhando pela janela, Davi viu a realidade que ainda persistia. Os ímpios passeiam ao redor, enquanto se pavoneiam os homens mais vis. Eles ainda estavam lá, caminhando livremente, orgulhosos, confiantes. Os piores tipos de pessoas, os manipuladores, os mentirosos eloquentes, os que haviam transformado o engano em arte, estavam se exibindo, sendo celebrados, tendo sucesso. Era irritante, era injusto, era perturbador. Mas Davi agora sabia algo que eles não sabiam. Havia uma palavra que eles não podiam manipular, uma verdade que não podiam distorcer, um juiz que não podiam enganar com eloquência. Eles podiam perguntar arrogantemente, quem é Senhor de nós? Mas a pergunta tinha resposta, e não importava se eles reconheciam ou não. A realidade divina não dependia de seu reconhecimento. Davi se levantou.
O desespero havia sido substituído não por otimismo ingênuo. Os ímpios ainda passeavam ao redor, mas por confiança fundamentada. Porque ele havia redescoberto que, quando todas as palavras humanas falham, quando a falsidade se torna epidemia, quando a fidelidade desaparece, a palavra de Deus permanece, pura como prata refinada 7 vezes. Confiável quando nada mais é, e suficiente. Você reconhece o mundo que Davi descreve? Onde palavras perderam significado. Onde promessas são feitas para serem quebradas. Onde a eloquência triunfa sobre a verdade. Vivemos numa era de pós-verdade, onde fatos são menos importantes que narrativas, onde percepção importa mais que realidade, onde a mentira bem contada vence a verdade mal comunicada. E talvez você tenha sentido o que Davi sentiu: solidão profunda, não por falta de pessoas, mas por falta de pessoas confiáveis. O desespero de não saber em quem acreditar, de não ter certeza de que qualquer palavra dita realmente significa o que parece significar. O Salmo 12 nos lembra de 2 verdades cruciais. Primeiro, é possível estar correto ao se sentir alarmado. Às vezes, a fidelidade realmente está desaparecendo. A falsidade realmente está se tornando normalizada. Não é paranoia, é percepção acurada de uma cultura adoecida. Segundo, existe uma palavra que não falha. Quando todas as palavras humanas se revelam não confiáveis, permanece uma comunicação absolutamente pura, a palavra de Deus, refinada 7 vezes, sem engano, sem manipulação, sem agenda oculta. A pergunta para nós: estamos baseando nossa vida em palavras humanas voláteis ou na palavra divina imutável? Quando promessas humanas nos falham e falharão, temos um fundamento mais sólido. As palavras do Senhor são palavras sinceras, são prata acrisolada, limpa da terra, depurada 7 vezes. Salmo 12, 6. Identifique uma promessa humana que foi quebrada recentemente em sua vida. Sinta a dor disso. Agora, contraste com uma promessa de Deus nas Escrituras. Uma que seja específica, clara, aplicável. Visualize essa palavra como prata pura, sem impurezas, sem engano, completamente confiável. Pergunte-se: estou construindo minha vida sobre palavras que podem falhar, ou sobre a palavra que não pode? Quando tudo ao seu redor se torna instável, quando palavras perdem significado, quando não sabe em quem confiar, há uma palavra que permanece, pura, verdadeira, confiável, e aquele que a proferiu se levantará para defender os humildes. Você pode descansar nisso.